pessoal, estamos entrando ao vivo agora para uma live sobre o Dia Mundial do Pé Torto Congênito. Eu tô vendo que já tem um pessoal entrando aqui. Convidei a Franciela, que é a nossa convidada de hoje, mãe do Martim, que tem pé torto congênito, e ela vai conversar com a gente. Oi, Fran! Oi, Bia, tudo bem? Tudo Tudo. bem, pessoal? Tô vendo aqui, ó, São João da Boa Vista, tá entrando aqui a Juliana, a Rosa, a Carla, Eba, a Márcia, Lidiane, Marcelo, Renato, Alan. Ih, hoje vai ter um monte de gente para conversar aqui a com a gente. Priscila, que legal. Obrigada, gente. Bom, para começar a nossa live hoje, eu comecei falando sobre isso, né? Que hoje é o Dia Mundial do Pé Torto Congênito, que a gente também chama de PTC, que é a sigla, tá? Então, se vocês ouvirem a gente falar PTC, a gente está falando do pé torto congênito. E eu convidei a Fran, porque a Fran é mãe do Martim, que tem PTC unilateral, né, Fran? Isso, esquerdo. Unilateral esquerdo. Para a gente começar, eu peguei alguns dados com a Fran sobre o pé torto, tá? Aqui no Brasil. Então, o pé torto congênito, ela é uma deformidade mais comum do que a gente imagina, tá? Então, a cada 1.000 nascidos, uma criança nasce com o pé torto. No Brasil, são 4.000 casos novos todos os anos, então, de crianças que nascem com PTC. Em São Paulo, a cada 500 nascidos, um nasce com o pé torto. E é uma má formação que acomete 2 vezes mais o sexo masculino. Então, meninos têm 2 vezes mais chance, né, Fran, de ter o Isso. PTC. E o pé torto, ele pode ser bilateral, quando acontece nos 2 pezinhos, ou unilateral, quando é um só dos pezinhos que nasce com essa má formação. E uma coisa que a gente vai falar mais para frente é que o tratamento para o pé torto é importante que seja o mais precoce possível para que alcance bons resultados, tá? Mas isso mais para frente a Fran vai explicar direitinho para vocês. Então, Fran, primeiro, bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Obrigada. Beatriz, eu sou jornalista da Mundo Adaptado e eu conheço a Fran porque nós trabalhamos juntas. Faz o que, Fran, isso? Uns 10 anos? Uns 13 anos. 13 Acho que anos. uns 13 anos que a gente se conhece. E ela é minha amiga de trabalho. E o que é muito interessante é que essa super mãe que vocês vão conhecer hoje, ela não queria ser mãe quando a É gente se verdade. conheceu, quando a gente trabalhava junto. Primeiro foi o Pedro, ele nasceu prematurinho, né? E Eu eu lembro que acompanhei. logo quando eu cheguei, né, da licença maternidade, e que eu fui conversar com a Fran, enfim, realmente consegui contar tudo que tinha acontecido no período que ele ficou na UTI. Ela sempre se emocionava muito com o que eu falava. Foi uma das grandes incentivadoras na época para eu criar um blog, né? Hoje ele não existe Querido mais. Pedro. Foi ela que me falou: nossa, você tem que escrever isso. E foi muito bacana, porque também foi um jeito da Carla, que é a criadora da Mundo Adaptado, conhecer também que eu escrevia sobre o Pedro, né, e me trazer para a equipe. Além da gente ter se conhecido na época da UTI, claro, né, ter convivido e termos contato sempre, foi lá que ela conheceu esse meu outro lado também de conseguir contar um pouquinho para as mães como que era uma forma assim de descarregar realmente o que a gente estava sentindo. Né? Tô vendo que a Tami entrou, a Tami foi a primeira fisioterapeuta do Pedro, então um beijo para ela. O Doji, gente, o Doji é o esposo da Fran, que está participando Lidiane, aqui minha com a amiga, gente. que também tem o filho PTC.
Germano, beijo, Lidiane. Mila, Matheus, Kelly. Bom, é, e como que foi que essa história começou? A Fran conheceu o Doge, que é o marido dela, e vocês sabem que quando o amor acontece, a gente se transforma. Eles casaram e decidiram que tinha chegado a hora de aumentar a família, né? Aí, Fran, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, como que foi a gestação e a descoberta do PTC do Martim. Tá. Antes de começar, eu quero primeiro agradecer o convite, né, da Carla, por participar e abrir esse espaço para discutir um tema que, apesar de ser uma deformidade tão comum, é pouco divulgada, né? Então, se Uhum. fosse mais, né, a gente não se assustaria tanto com o diagnóstico, né? E agradecer você também por ter me Sim. incentivado a contar essa história, né? Porque realmente eu levei um tempo para conseguir abrir, né, isso. Então, se eu me emocionar em alguns momentos, vocês se emocionem junto, que faz Pode ser, moça, parte. aqui o choro é livre. Ainda bem que eu tô de óculos, né, gente, que é como se fosse assim um escudo, né? Ninguém tá vendo que o meu olho tá cheio de lágrimas. Mas vamos lá. Bom, realmente, aí voltando um pouquinho, eu era do time das que não queria ter filhos, né? Isso era muito resolvido assim para mim. A gente sempre que conversava durante os almoços, né? A gente sempre falava muito, a Bia falava, não, mas criança é legal, pô, você vai mudar de ideia, você vai ver que não é bem assim, porque você não conheceu ainda a pessoa para fazer você mudar de pensamento e tal. Enfim, conheci o grande amor da minha vida, que realmente me fez mudar, e até que em 2017 eu engravidei. Foi assim, um sustão muito bom, né, pra gente, porque eu realmente, a gente já vinha conversando, eu queria, né, já tinha mudado esse. Eu acho também pela idade, por várias questões. Engravidei e a gente, no segundo ultrassom, fiz o primeiro morfológico normal, tudo certo, né? E no segundo morfológico, no segundo ultrassom, né, que a gente saberia o sexo do bebê, a gente, no exame normal, a médica olhou, eu estava lá na maca e tudo, e aí ela falou, olha, eu acho que seu filho vai nascer com o pé torto. Eu acho que tem um pé torto. Aí um olhou para a cara do outro e, como torto? Torto quanto? Né? Então foi um choque muito grande e eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir muito, que é em relação a essa sensibilidade do médico, né, do profissional de saúde em Uhum. contar isso para os pais, né? E a gente nunca tinha ouvido falar. E o curioso é que no exame ela colocou um ponto de interrogação. A gente ficou em choque, né? Como um ponto de interrogação, porque ela não sabia se era postural, porque existe o pé torto postural, que pela posição que o bebê está na barriga, de repente foi ali naquele momento, não deu para visualizar, e aí, ou a criança nasce, e aí poucos dias depois volta ao normal, isso existem casos assim. E aí a gente saímos, eu tava. Quando ela falou, eu já estava me trocando, né? Já tinha acabado o exame. E aí a gente ficou, mas como, né? E E vocês agora? não conseguiam saber nem se isso era grave ou Porque a não, gente enfim. nunca ouviu falar, nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. E aí, na hora a gente saiu, eu lembro que tinha na sala, saindo, tinha um banco, a gente sentou, um olhou assim para o outro e a gente entrou em desespero. Né? O Doge, na hora, começou a pesquisar o que, que era, só que na internet também você só encontra coisas assustadoras, né? Quando se fala pé torto Não congênito, você vê procurem no Google. não procurem, porque isso é muito chocante, é muito. Então, Só tem as piores histórias, né, Fran? para quem nunca teve contato com esse termo,
pé torto e postural, seja lá o que for, na hora você fica em pânico, né? E foi o que aconteceu com a gente. Ele começou a pesquisar e a gente. E ele não queria nem que eu visse, né? Porque eu Uhum. estava com 20 e poucas semanas, acho que eu estava com 25 semanas de gravidez, né? Então, olha o risco, né? De uma Sim. falta de tato mesmo, né? De ali o médico falar, a médica falar, explicar. Poderia ter Ou sido ter um, diferente nesse sentido, né? ou ter um momento de parar e explicar para É, vocês, né? Olha, acontece assim, olha, fique sim. preocupado ou não, pode ser É. feito isso, é grave, não é grave. Porque eu acho que E quando os aí, médicos deixam a gente nesse suspense de branco do que será que pode ser, é, ele é muito é. cruel, né? É muito. E aí a gente, ele começou a pesquisar e ele não queria me mostrar, mas eu acabei vendo também e aquilo ali me assustou demais. A gente voltou para casa, só que a médica marcou um exame dali 2 meses. A gente soube do diagnóstico em novembro de 2017. Né? Eu estava com poucos meses, tal, 25 semanas, 25, 26. E aí ela falou, olha, vocês voltem em janeiro, que vai ter um novo exame, e aí a gente vai conseguir ver certinho. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso você não faz com nenhuma grávida, por favor. Médicos, profissionais da saúde, não façam isso, né? A gente agendou um exame particular e fizemos. E aí, chegando lá, né? Porque imagina que a gente não dormiu nos 2 dias, né? Até a marcação do exame, enfim. E aí, quando eu fui fazer novamente esse exame, eu lembro que a gente ficou 1 hora e meia dentro do consultório, porque ele não conseguia localizar, né? A posição que o Martim estava, não dava para ver. Só que assim, é tão maluco isso, né? Porque naquele momento eu já tinha passado tanta coisa pela minha cabeça, nesses 2 dias até fazer o exame, que eu só queria saber se ele tinha o pé. Porque se ele não tivesse, eu ia trabalhar isso em mim, né? E Uhum, isso é muito assustador, né? Porque você colocar um ponto de interrogação te leva à loucura, né? Nos pensamentos, sabe? Bom, enfim, uhum. aí o médico, depois de quase 1 hora e meia lá, ele conseguiu visualizar, né, no aparelho e aí viu realmente que tinha a, uma curvatura, né? Porque o pé torto ele nasce com os pezinhos para dentro, né? Uhum. E aí o esquerdo era assim. Então, só que ele também assim não, até por uma questão, acho que profissional, enfim, ele falou, olha, eu não vou fechar o diagnóstico, a gente não sabe o quanto é torto, né? Não tem como falar se é 30, 40, 90% torto, não tem como, né? A gente, E só fazendo quando uma. nascer, pode falar. Não, só fiquei com uma dúvida. Não existe, por exemplo, um ultrassom ou algum exame que dê para saber esse grau de curvatura ou realmente é só na hora do nascimento? É só na hora do nascimento. Porque Nossa, que o, ansiedade. é, como tem casos, por exemplo, que o próprio ultrassom não detecta. Eu conheci mães, por exemplo, que ficaram sabendo do pé torto quando a criança nasceu, no momento que a criança Uhum. nasceu. Então, eu não sei o que é pior, se é você saber antes, né, ou na hora. É, acho que É. cada dor é única, né? E A aí Carla até ele. comentou aqui, Fran, que É, o pior é que a gente sabe que a gente não pode olhar nos sites de busca, mas é muito difícil não. resistir, É, né? é, E é. o E Vedel Ponte, eu não sei o seu nome, que ele fala que é um impulso de lidar com o desconhecido, né? Uma tentativa de é, entender o que está acontecendo. exatamente. E aí você fica perdido, né? Porque também quando você encontra alguma informação, o que eu encontrava era de como eram os pés. Ninguém, não tinha um site oficial depois de muito tempo que eu descobri que existe uma associação de pé torto, que Uhum, a médica, por exemplo, que trata o Martim hoje, né? Quer dizer, desde o início do tratamento
que é a doutora Mônica, vou mencionar aqui o nome, que ela tem um site, lá centraliza todas as informações, então, que a gente pode considerar oficiais, né? Até porque ela é referência aqui. Então, mas até você chegar na fonte certa, você busca milhares de informações equivocadas, entendeu? E aí você fica mais assustada ainda. Que foi o Ali, nosso caso, assim, né? a Pode falar. Lidiane está comentando aqui que no caso dela foram 2 filhos com PTC É, sem diagnóstico no ultrassom. é verdade. Olha só o detalhe, só uma observação. No caso da Lidiane, a filha dela tratou por um outro método, né? Porque depois a gente vai explicar, o que é referência ao método Ponseti, né? Uhum. Outros métodos são antigos e porque não havia ainda o método Ponseti, porque o Ponseti não é invasivo, né? Todos os Uhum. outros utilizavam, eu estou falando, gente, mas assim, tudo que eu estou explicando, eu não sou da área da saúde, nem tenho pretensão aqui de falar De indicar o nada que é bom ou que vai não. indicar. O que serviu para a gente pode não servir para outras famílias. Então, eu vou Mas é contar a legal nossa que vocês experiência. isso, e que as outras famílias possam conhecer que tem essas diferenças e aí possam buscar Isso. realmente com os seus médicos a melhor opção para os filhos, né? Agora, só fechando essa parte, depois a gente volta para o método Ponseti, que é tanta coisa, né, gente? É muita informação. Mas o método Ponseti é o mais recomendado, porque além dele não ser invasivo, é o que tem resultados que a criança vai crescer sem dor, vai se tornar um adulto. Tem atletas que têm o pé torto, entendeu? Que fizeram tratamento pelo método Ponseti. Pessoas que trataram com outros métodos que eu desconheço, né, sei porque existiu antes, Uhum. mas até hoje sofrem com dores, né, musculares, articulações, né, porque é uma deformidade que afeta músculos, nervos, entendeu? Então é muito Tá. sério. Se não tratar pequenininho, fica muito difícil. Mas Então vou voltando, aproveitar. Eu fala, acho Bia, que eu que falo demais. não, não. Eu queria só que você finalizasse essa parte. Então, você fez o exame, aí quero que você conte Isso, do nascimento que foi, para a gente poder passar para as fases de tratamento e aí explicar o tá. que é o PONSET, etc. Certo. Bom, aí o médico não fechou o diagnóstico, falou, olha, vocês vão ter que esperar realmente a criança, o bebê nascer, mas tem tratamento, explicou, fiquem tranquilos. Esse médico tranquilizou a gente. Então a gente voltou para casa e, claro, tranquilo é difícil, né? Você saber que... E tem um outro detalhe, né? Que a criança que tem o pé torto, normalmente o PTC ele está associado a outras síndromes, né? Outros problemas de Uhum. saúde, enfim. A gente conheceu muitos casos nas idas ao hospital. Então a gente tinha esse medo. Você não sabe o que vem, né? O que ia acontecer. Você pode E citar quais você diz assim de outros problemas. que podem estar associados A e gente que também conheceu. não são regra, viu, pessoal? Não são regras, mas eu conheci, por exemplo, um menininho que eu não sei qual era o tipo da doença que ele tinha, mas eu sei que ele tinha que fazer transfusão de sangue. Tinha um outro que não podia tomar medicamento, a mãe tinha problemas com medicamento, ele rejeitava todo tipo de medicação. Então, tinha outras coisinhas associadas, né, com o PTC. Ou então tinha problemas no quadril, né? Junto Uhum. veio displasia, né? Então, outras, joelho, né? Afetava também joelho. No nosso caso, graças a Deus, o Martim nasceu com o pé torto, esquerdo, o pé, né? Uhum. Tanto é que depois outras, conforme as coisinhas que iam aparecendo, ele bebezinho, tudo a gente achava que podia ser mais alguma coisa. É muito louco isso. Então, só fechando, aí a gente voltou para casa e fomos pesquisando com mais calma, né? E, e levando, né, a gravidez, porque eu ainda tinha bastante tempo, né?
como grávida, Uhum. e eu também tinha que aproveitar esse momento, né? Isso, e aí você também foi preparando para esse momento, né? Acho que você contou para algumas pessoas próximas, Sim, que o Martim tinha o PTC, eu lembro que você me contou, e a nossa conversa sempre foi de tentar olhar o copo meio cheio, isso, é. né? Porque De falar eu que é. acho que Desculpa, eu pode acho falar. que não, eu acho que tudo que a mãe, né, assim, de primeira, segunda, terceira viagem, não importa. A gente quer um filho perfeito. Eu já até falei isso, mas aí com o tempo Saudável, né? eu descobri que perfeito é relativo. Eu sou míope de 12 graus, gente. O que eu vou fazer, né? Um dia um médico da equipe lá da doutora Mônica falou, olha, o pé torto ele nunca vai ser 100%, né? Ele vai chegar muito próximo, 95%, né, de um pé normal. E eu lembro que eu falei, mas eu sou míope, com óculos eu enxergo 93, 94%, tá ótimo, Isso é né? lindo, muito lindo isso. Porque todos nós temos as nossas É. deficiências, todos nós não somos, temos alguma coisa Não, na gente que pode ser até um defeito de personalidade que nos atrapalha, enfim. é. Então, muito bonito isso que você falou. Ainda E não aí tá, chorei. Martim nasceu lindo, enorme, gordinho. E aí, como que Ah, continuou o tratamento? aí durante a gravidez eu tive um parto cesárea, né? Eu tentei o parto normal, me preparei para isso, né? Como tudo na vida, a gente não tem controle mesmo. A minha bolsa estourou no trabalho, né? Estava trabalhando e fui levada para o hospital. E aí lá eu tentei o parto normal por 17 horas, mas pela manhã eu internei à tarde, de uma quinta-feira, era Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né, de 2018. E aí passei o dia todo, madrugada, enfim, perdi muito líquido, né? E aí às 8 da manhã o médico me encaminhou para cesárea, né? E ele Uhum. nasceu com de 37 semanas e 3 dias. Então, por 3 dias ele não nasceu prematuro, né? Uhum. E muita gente nem sabia disso, Bia, tá sabendo agora. Mas ele nasceu lindo. O Lindo, uma Doge criança linda. acompanhou o parto e na hora ele me contou depois que a pediatra que acompanhou falou, você já sabe, né, pai? E aí ele falou, sei, né, porque nasceu realmente bem torto, né, para vocês terem uma ideia, a gente tem aquela voltinha do calcanhar, né, de formação do calcanhar e tal. Era torto a ponto de não ter a parte do calcanhar, né? Ela foi moldada, vamos dizer assim, pelo método Ponseti com a manipulação dos gessos, né? Que aí a gente vai falar daqui a pouco. Acho que é isso, essa parte. Tá. E aí ele nasceu e como foram os primeiros dias? Quando que teve realmente o início do tratamento? Tá, ele começou o tratamento com 15 dias, né? Então ele já saiu do hospital com os encaminhamentos para ortopedia infantil, né? E aí a gente já marcamos as consultas, né? De rotina e mais a especialidade de ortopedia. Com 15 dias, quando a gente chegou para a primeira consulta, só vou mencionar aqui, né, que eu trabalho na Secretaria da Educação, meu parto foi no Hospital do Servidor, né, estadual. Aqui em E São Paulo, então, tá, pessoal? aqui em São Paulo, isso. Então, lá mesmo eu já fui encaminhada para ortopedia infantil. Só que, como eu já sabia do diagnóstico, eu já tinha a pediatra que eu estava fazendo pré-natal, deu alguns nomes para gente, né? Então a gente já sabia qual era a especialista que cuidava disso. Por uma grande sorte do universo,
eu acredito nas forças divinas, nós fomos cair nas mãos da especialista que é referência aqui. Uhum. E aí, nessa primeira consulta, a gente achou que fosse uma consulta realmente só para Para ela identificar conhecer. para ela conhecer, saber como que era, o tipo do pé torto, porque tem diversos tipos de pé torto, né? Às vezes é o calcanhar, tem vários nomes que aí, como não sou da área da saúde, apesar de ter lido bastante coisa, mas são muitos nomes. E o Uhum. dele era unilateral esquerdo, né? E como eles chamam, pé flexível. Portanto, seria corrigido facilmente se fosse Uhum. seguido certinho o tratamento. Né? E ali, naquela primeira consulta, que a gente teve conhecimento que o tratamento também duraria 4 anos, né? Que passaria por várias etapas, né? Desde a manipulação dos gessos, a cirurgia, tem casos e casos, tá? No caso do Martim, ele teve que fazer uma cirurgia, chama Uhum. tenotomia. Eles fazem um pequeno cortezinho, assim, é um piquezinho mesmo no tendão de Aquiles. É como se soltasse o tendão para que o pé Conseguir corrigisse, manipular o né? pezinho, né? Isso, mas isso bem no final da fase dos gessos, né? A cirurgia é a última etapa da fase dos gessos. E aí ela explicou, né? A gente recebeu todas as informações, mas naquela consulta ele já sairia com o primeiro gesso. E aí isso, Uhum. uma coisa é você ir para consulta, outra é você já sair de lá com gesso e não estar preparada para isso, né? Porque você nunca tá, a gente nunca tá preparada para o pior, né? A médica disse, então agora eu vou te encaminhar para a sala do gesso. E daí ela avaliou a equipe dela, né, muito competente, avaliou, falou, não, a gente já vamos encaminhar para o gesso, ele, aquele toquinho, né, aquela bolinha de gente, vamos colocar o gesso. Uhum. E aí fomos para a sala do gesso, que é um terror à parte, né, porque nenhum ambiente hospitalar é legal, né? Não importa qual é a deficiência, qual é a deformidade, qual é o tratamento que você está fazendo, é horrível, né? E isso é algo que traumatiza qualquer pessoa, Uhum. né? Eu lembro, isso eu já falei também em uma das histórias aí de conteúdos do Mundo Adaptado, que ofereceram para gente o atendimento psicológico. Mas a Uhum. gente, naquele momento, não estava preocupado com a gente, né? Não, a gente fica tranquilo, a gente está ótimo, estamos ótimos. Nós somos Não, fortes, damos contas de não, tudo. fica tranquilo, não, não queremos, obrigada, né? Assim, só Não com é o tempo que a comigo. gente. Não, não é comigo, não precisa, eu tô ótima, já entendi, vai ser maravilhoso, tá bom, tem tratamento, vamos acabar logo com isso, tá bom. Só que não. Aí fomos para a sala de gesso, né? É uma sala onde são crianças, né? Então tinha criança colocando gesso no quadril, nas duas pernas, pequenininho, grande, 10 anos, já maiores, sabe? É uma coisa assim que não tem como esquecer, né? Uhum. Assim como a prematuridade não tem como esquecer, né? Acho que nenhuma mãe de prematuro vai esquecer o que passou. E aí ele colocou o primeiro gesso, né? E o gesso Que é da onde a onde. é da virilha até a ponta do dedo, né? Fica a perninha toda engessada e a cada semana esse gesso ele é manipulado em uma posição, né? Então ele ia voltando o pezinho, você percebia assim no decorrer das semanas que uma hora estava mais assim, outra hora estava mais assim, outra hora parecia que estava entortando mais ainda, mas não, estava corrigindo. E aí entrou a fase das mais difíceis para todas as mães, acredito, pelo menos a maioria que eu conheço, conversam. Porque o gesso, o primeiro, assim, foi um negócio. No segundo xixi, no segundo cocô, já melecou tudo, não tinha como tirar, eu não sabia lidar, né? Não sabia como Isso é fazer, uma não coisa tinha até isso na internet. importante.
Isso é uma Não coisa que eu até tinha. queria fazer uma observação, para quem está assistindo a gente, assim, imagina um toquinho de 15 dias, aquele nenenzinho, todo pequeno, todo frágil, molenguinho, colocando um gesso da virilha até o pé, em que você não pode dar um banho nele como um bebezinho Não. normal, que você põe na banheira, e ainda tinha essa questão da fralda, do xixi, do cocô, que às vezes acabava sujando o É, gesso, a roupinha, a calça, se cabe ou não cabe na perninha. Então, tudo isso é, é. é, um, é a realidade das mães que têm um filho com PTC. E Ó, não eu tinha. parei para fazer observação, mas a gente não pode esquecer do horário, senão a gente vai conseguir falar tudo. É, não tinha, assim, eu vou tentar ser mais rápida, para falar tudo, né? Não tinha, eu não tinha informação, então eu tive que ir aprendendo mesmo na prática ali e entendendo como é que funcionava aquela nova dinâmica, né? Porque você, além de você aprender a ser mãe, né, com um recém-nascido, você aprende Amamentar. a lidar, amamentar, né? Você aprende a lidar com uma deformidade, uma deficiência que é só vivendo, né? Por mais que eu tivesse lido, é, participado de grupos de mães, não adiantou, né? Cada mãe cria a sua rotina, a sua maneira de enfrentar aquilo que está sendo difícil para ela, entendeu? Então, o que, que eu fazia? Na primeira semana, ele usou 5 gessos, né? Foram 5 trocas, contando com a tenotomia, que é a última, e aí fica mais tempo, são 21 dias com o último gesso, né? E aí, a Então foram primeira 5 semana foi trocas, isso, cinco uma por trocas, mês ou uma por semana? uma por semana. Só que na Tá. última, quando coloca do quarto para o quinto gesso, na quarta ele fez a cirurgia. E aí ele coloca um gesso e permanece durante 21 dias. E aí, quando ele retira esse gesso, já entra para a órtese. Tanto é que na última consulta desse gesso, a médica, normalmente os médicos já te dão a receita, né, já pedem para quando voltar, para tirar aquele último gesso, levar a órtese, que foi o nosso caso, para poder treinar, ensinar como é que faz para colocar. E aí, então, na primeira semana, eu sujou, ficou amarelo o gesso, eu não queria receber visita, né? Me perdoem os amigos que pediram para vir ver o Martim, né? E quem veio, né? Enfim, a gente evitou receber visitas porque eu não queria, porque era um cheiro muito forte, né? E eu não queria dividir aquilo, que já era um Você sofrimento muito precisava, grande pra você gente, precisava entendeu? passar por aquilo, para você ter o seu momento, para É, você também conseguir se exatamente. adaptar, aceitar, enfim. É. E eu acho também que eu levei um tempo para entender tudo que estava acontecendo, né? Como mãe, como mulher, entendeu? E aprender a colocar cada pessoa no seu espacinho, na sua caixinha, e no momento certo trazer de volta para a gente, entendeu? Porque foi um momento que só a gente entendia o que estava acontecendo, né? Por mais que a gente explicasse, contasse, e aí na segunda semana, depois dessa primeira semana trágica de muita sujeira e também o meu estado emocional estava horrível, né? Porque você Abalado. vira mãe e ainda tem que lidar com tudo isso, né? É difícil. E aí na segunda semana, quando eu voltei para a consulta, para a troca do gesso, eu lembro que eu falei, eu preciso encontrar uma maneira de não sujar esse gesso. Eu me senti incompetente, sabe? Olha que coisa maluca, né? Por que mãe se culpa tanto, né? Sabe aquela Aí, frase, nasce um bebê, nasce uma mãe? é, Nasce um bebê e nasce uma mãe culpada. culpada. Isso não muda, nem com 1 mês, 2, 3, 2 anos, não. Nem Acho que vai mãe com ter.
Criança É, típica ou não, toda não, mãe se não. sente culpada. É. E aí, na segunda semana, eu falei, não, da primeira para a segunda, eu falei, olha, depois eu tô com vergonha de voltar para trocar, tirar esse gesso nojento e colocar o outro. Enfim, aí consegui pensar uma maneira. O que que a gente fazia? Na hora do banho, a gente não molhava, não pode molhar o gesso, né? Porque se molhar, fica molinho e desce. Desceu, Uhum, já era. Né? Além de prejudicar, pode o dedinho ficar roxo, acontecer alguma coisa, machucar a uhum. criança. Então, tem que prestar muita atenção, que é muito sério. Eu já ouvi histórias horríveis, assim, sobre o gesso. E aí, não é para assustar, gente, calma. Dá E tudo aí, certo. dá tudo certo, dá tudo certo. E aí, eu tirava, então, a gente, na hora do banho, eu segurava, o Doji segurava, eu ia lavando, não lavava a perninha, eu só limpava, né? E cada troca de fralda, eu colocava algodão bem assim perto da virilha, forrava a perninha toda, né? Dava volta com algodão e passava aquela faixa, sabe, faixa de atadura mesmo, Uhum. é quando você engessa e aí vem aquela faixa por cima. Eu pegava, a gente gastava, nossa, horrores daquelas faixas, porque eu trocava bastante. E é bom que é muito barato aquilo, né? E muito prático, gente. É muito prático. Olha a Aí dica, eu, hein? aí então eu fui, cada troca eu fazia isso. Tirava o algodão, porque às vezes ele fazia xixi ali, né? E acabava, Uhum. para não sujar, então dava certinho. Segundo gesso limpo, terceiro limpo, maravilha. E aí seguimos, até chegar no uso da órtese. Tá. Eu 60 vou só dar, dias, tá, eu vou só dar oi pro pessoal aqui, que tem alguns comentários que eu acho bacana da gente tá. compartilhar. A Shirley Ordônio, que é uma super parceira da Mundo Adaptado também, falou que o diagnóstico é sempre muito difícil de ouvir. Depois a gente acostuma, mas no começo é muito É, difícil. é um choque, né? A Carlinha falou que é um processo mesmo, um dia após o outro, para adaptação emocional. O Doge compartilhando que demorava uns 2 dias para vocês voltarem Verdade, ao estado verdade. normal. Porque E olha que bacana. os gritos das crianças, aquilo, nossa, mexia muito com a gente. E eram, igual você falou, né? Criança bem bebezinha, mais É, crescidinha, adolescente, enfim, é duro. Eu achei bacana que a Primeiro Passo Bahia entrou aqui na nossa live também, então, pessoal aí do Brasil. A Lidiane legal. falando que a adaptação, quando a gente volta da maternidade, já não é fácil e com o bebê com gesso dobra, mas que o amor supera tudo. É verdade. A Adriana, A que é gente uma até grande amiga esquece, minha, agora a gente já esqueceu mais ou menos, já. né? A gente esquece, assim, dessas fases mais difíceis, porque aí depois você vê que, nem foi tão difícil assim, vai. Agora, né, que a gente tá daqui, porque Agora, quando a gente tá lá no agora. momento é muito difícil. Sem contar a choradeira, né? Porque é choro, né? Muito choro. A gente chora com a criança, né? Para É. dormir, mas aí vamos lá. Então, pessoal, só recapitulando, a Fran descobriu o pé torto na gestação, tá? Então, quando o Martim nasceu, ela já sabia. Depois de 15 dias, ela começou o tratamento, ela foi para uma consulta médica com a ortopedista, e dessa consulta ela já saiu com o primeiro gesso do Martim. Depois ela tinha que trocar todas as semanas o gesso, e isso foram por 5 semanas, né? Tô falando tudo 60, certinho, Fran? 60 dias, mais ou menos, né? Um pouquinho menos de 60 dias, porque conta os 21 dias do último gesso. E aí, do quarto para o quinto gesso foi o último, ele fez uma cirurgia, tenotomia, Isso. que é cortar o tendãozinho de Aquiles, dar uma esticada, digamos assim, posicionar o pezinho e pôr esse último gesso que fica 21 dias.
Isso. Depois, É então, como se vocês fosse, não é bem tiraram. um corte, né? Um alongamento, como se fosse um alongamento do tendão. Tá, Porque depois cresce, como eles são pequenininhos, cresce de novo, né? É tá. isso, só para. E aí ela já saiu dessa última consulta com a receita da órtese, que é a órtese DB, que eu também queria que você compartilhasse com as pessoas, porque é diferente daquelas mais comuns, digamos assim, que a gente vê nas crianças, que é de fato uma botinha que tem os velcros, né? Uhum. Essa É, órtese para o pé torto é diferente. isso. É a Dennis Brown, né, que chama. É uma órtese que ela tem a botinha, e os dois pezinhos, né? E vem uma barra, né? É Por como se que a fossem barra? dois sapatinhos, gente. Exato, preso numa barra. E essa barra, você pode alterar ali o ângulo, né? Porque varia de acordo com a deformidade da criança. Se for no pé esquerdo, se for no pé direito, é uma angulação diferente, né? E a criança precisa dormir usando essa órtese. Então, a princípio, o método Ponseti, o tratamento, os 3 primeiros meses de uso da órtese precisa ser durante 23 horas. Então, a mãe, né, no caso a gente, teve que só tirava para o banho, né? E eu costumava brincar, eu falava, parece prisão, né? Porque é o banho de sol, é o banho de sol do Martim, né? É a hora do banho de sol, vamos lá. Então, é nessa 1 hora eu pegava ele, abraçava, amamentava, eu corria para dar o banho, para ter mais tempo com ele, sem a órtese, né? Eu tenho uma relação assim difícil, né? Que eu aprendi a lidar com a órtese, né? Eu posso dizer assim que no começo foi uma relação de ódio, né? Depois virou amor. Hoje é só amizade. Não, tô brincando, é amizade. É porque assim, eu nunca interpretei como a órtese é amiga do Martim. Eu não quero que a órtese seja amiga. Ela é um dispositivo que ele precisa usar e ponto, para mim, entendeu? Mas tem mães, e, enfim, que preferem entender o uso da órtese como uma amiguinha. E aí, só voltando para a explicação da órtese, ela é ajustada, precisa ficar bem preso no pé da criança, né? Para que o calcanhar, por exemplo, tem que estar na posição certa, tem toda uma técnica para colocar a órtese, né? A maneira usada, a maneira errada de usar, ela pode ocasionar a recidiva, né? Que é voltar do zero o tratamento. Então, tem muitos casos que acontecem isso. Às vezes a criança vai crescendo e aí é difícil administrar isso mesmo, né? Porque eles vão Uhum. entendendo o que é aquilo e chega o horário de colocar, tem diversas dificuldades, né? E acaba abandonando mesmo o tratamento, ou ficando com pena, não, hoje eu não vou colocar. Gente, não tem isso, tem que colocar. Não tem essa de, Importante esse recado. hoje eu não vou colocar. Não, hoje à noite ele vai. O Martim nunca dormiu sem a órtese. Ele não sabe o que é dormir sem a órtese à noite. Né? A não ser nas sonecas durante o dia e tal. Mas ele nunca dormiu sem. Porque eu tenho. Isso chega a ser meio loucura. Porque eu me preocupo muito. Eu tenho medo de voltar, sabe? A entortar e enfim, e a órtese ela serve para isso, ela não corrige, ela mantém o pé na posição que tem que ficar, porque o cérebro entende que ele tem que ficar naquela posição durante 4 anos, que é o período de desenvolvimento, e aí depois tem as outras etapas, que ele vai ter acompanhamento mesmo depois dos 4 anos, né? Não é chegou Uhum. aos 4 anos, acabou, né? Porque ele está em fase de crescimento. E até me perdi um pouco. Não, eu Então a queria só que órtese. você contasse da Tá, órtese, né? Que tem essa questão da posição correta e isso. das horas, né? Então, no começo eram 23 horas, com só 1 hora sem, e aí isso vai progredindo. Isso, depois de 3 meses, né, ele precisa usar 3 meses por 23 horas. E aí, depois desses 3 meses, ele tem a alta para 14 horas
ou menos, depende, ou um pouquinho mais, 16, depende do caso, né? Isso quem vai Uhum. avaliar é o médico, né, que vai definir quantas horas a criança vai usar. No caso do Martim, ele usou um período por 14 horas. Depois reduziu um pouquinho, né? Mas porque no caso dele estava dando correção a mais, assim, estava corrigindo além daquilo que precisava. E aí a médica achou melhor Uhum. diminuir um pouquinho, às vezes aumenta um pouquinho, mas tudo isso é a médica que vai definir o profissional da saúde, da Uhum. ortopedia. E aí depois, quando ele passou para 14 horas, a gente ganhou aí 10 horas, né, para brincar, para se divertir, para ele começar a se desenvolver mais, né? Ele, quando ele passou para 14 horas, ele ainda não andava, né? Então ele foi ganhando mais Autonomia. autonomia, tônus muscular, né? Porque o uso da órtese, a fase do gesso, tudo isso não é que limita a criança, não é isso. Mas é um processo um pouco mais lento para a criança ganhar força. Então, no começo, por exemplo, com a órtese, ele não tinha força nas pernas para levantar a órtese e virar a posição que ele queria dormir. A gente tinha que ajudar, né? E Uhum. entender o momento que ele queria virar, entendeu? Então, pense em noites muito mal dormidas. Não, precisa de uma Mas live faz só para parte. explicar das noites mal É, dormidas aí, e é, todas aí as a gente. técnicas. É bom que tem bastante assunto. E é isso. Então, a órtese é muito importante. É, ela vai até o final do tratamento, aos 4 anos, ele vai continuar usando a órtese, né? E hoje ele já se acostumou. Enfim, a gente ainda vai falar sobre isso aí um pouquinho mais. Mas é muito importante, ela é essencial para o tratamento. E depende muito dos pais, né? Da disciplina dos pais. Em manter essa colocação e dói o nosso coração às vezes, né? O Pedro também Dói. usa órtese e às vezes você, sei lá, vai numa festa ou em alguma coisa e você quer que o seu filho É, consiga ter a liberdade, mas às vezes já está no horário da órtese. Então você é, tem que colocar isso mesmo mesmo. assim, né? Tem que colocar. Por isso que eu falo que eu tive uma relação de amor e ódio. Ódio e depois amor, né? Porque sempre ele chorava muito, né? E era muito difícil, né? Até essa Uhum. adaptação é muito difícil para ele, foi para a gente também, né? Porque você vê o desespero da criança, a sua vontade, eu não quero mais colocar isso aqui, eu não vou colocar sabe? Depois, quando ele crescer, eu trato. Não é assim, gente. Tem que tratar quando pequenininho. Quanto menor for a criança, mais novinha a criança, mais fácil de ter um resultado melhor. E pensa, imagina uma criança com 10, 12 anos tendo que colocar gesso de novo, gente, sabe? Então é É, uma é esse responsabilidade muito início, grande que a gente tem. e esse início, né, de ter que talvez limitar, né, um movimento que a gente acha que seria normal para criança de 2, 3 anos e para que no futuro ele tenha uma qualidade de vida melhor. Graças a Deus o PTC tem Sim, tratamento, né? Não é uma deformidade que é desconhecida a ponto de, não sei que tratamento é o mais indicado. Então, se há um tratamento que pode melhorar a qualidade de vida do seu filho, acho que vale a pena buscar e insistir aí um sim, pouquinho, mesmo com obstáculos, né, Fran? Mesmo com sim, com dificuldades. certeza. Às vezes a gente vai falhar, tudo bem, e no dia seguinte a gente se reergue e continua batalhando. Ah, Graças a com Deus a gente certeza. tem essa oportunidade como mães, né, É, e como indivíduos de sempre tentar, né, com Fran? certeza. E a gente continua tentando. Erra aqui, acerta ali, e assim, e vai tentando ajudar outras mães que estão começando, né, o tratamento, que ficaram sabendo agora. Então, na verdade, a ideia também daqui da live
Não existe uma regra, gente, cada um vai encontrar a sua, mas é Uhum. acolher, sabe? É que isso sirva para que você pense uma rotina diferente, ou a dica que ela deu é legal, eu vou ler isso aqui, eu vou pesquisar aquele grupo de mães. Então, é só para ajudar. É. Inclusive, eu gosto de falar isso em todas as lives, que é a Mundo Adaptado, ela é uma plataforma aberta para que todas as pessoas possam colaborar, né? A Fran, assim, tem vários conteúdos bacanas, então www.mundoadaptado.com.br. Lá vocês conseguem ver muitos conteúdos da Fran e de outras mães, se eu não me engano, a Joselene também, que é Sim. uma pessoa que chegou ao mundo adaptado pela Fran, que também tem um filho com PTC, também Ela é compartilhando a de história Minas. dela. Ela é de Minas. No caso dela, ela também não soube pelo ultrassom, né, do pezinho. Ficou sabendo na hora do Verdade. parto. Ela mora numa cidade pequena, então tinha uma dificuldade maior de encontrar profissionais para tratar o pezinho, enfim. Tem muita Mas está história tratando, bacana lá. Eu vi que tem a Lidiane. Foi a Lidiane que você. Foi, que a amizade do Martim e do Germano deu início à doação de órtese. Muita gratidão e verdade. carinho pela Fran e Doge. Queria que você É contasse uma essa querida. possibilidade também, que a órtese DB, Dennis Brown, tem essa possibilidade de doação da órtese, né? Sim. Nós, no caso da Lidiane, a gente nos conhecemos, né, também pelos grupos de PTC no Facebook, e a gente começou a conversar, e eu postei sobre que eu doaria, né, que foi a primeira e a segunda foi para o Germano, e eu fiz uma postagem falando sobre que eu doaria a órtese, né, depois que ele trocou. E aí ela entrou em contato comigo, a gente começou a conversar. O Germano também, coincidentemente, tem o pé esquerdo, né? Torto. E aí essa amizade começou assim. E aí a gente se encontrou, né? E entregamos a órtese, deu muito certo. Né? Depois, no aniversário de um aninho, ela veio, né? Nos conhecemos pessoalmente e nunca mais a gente se largou, tá? A gente veio com amor mesmo. Então é uma querida. E a Josilene também, né? Que é de Minas, recebeu agora a última órtese do Martim, né? Na troca. Então eu tenho feito essa. E a Lidiane, depois que o Germano mudou de órtese, ela continuou a doação. Então, é uma rede, né? Essa rede é muito importante. Além Muito disso, lindo. quem não tiver, de repente, eu não quero doar dessa maneira. Então, tem a Associação Primeiro Passo, que tem um banco de órteses. Eles recebem essas órteses, fazem pequenos concertos, né? Às vezes um reparo aqui e ali, para poder oferecer essa órtese a baixo custo para quem não tem como comprar numa loja especializada de órtese, né? E Uhum. então existe essa possibilidade. É muito lindo esse ato. Eu acho que isso é uma coisa que nós da Mundo Adaptado acreditamos e eu sei que você também acredita nisso, sobre essa onda de amor, né? Sobre essa onda de que um ajudando o outro faz a diferença no mundo. Nós somos um Faz espaço de e é acolhimento de mães, famílias também. A gente maravilhoso. fala muito das mães, mas também temos pais, também temos avós, também temos professores lá na Mundo Adaptado. E, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mães que estão passando pelo tratamento e dizer que quem não conseguiu assistir, ou se você conhece alguma família que tem uma criança com PTC, essa live vai ficar salva aqui no feed do Instagram, então vocês conseguem compartilhar com essas pessoas também. Eu vou falar um pouquinho assim, o que eu gostaria de ouvir naquele.
novembro de 2017. Não tem como não chorar, né, gente? Não tem como. Mas nesse momento eu diria: seu filho vai andar, né? Ele vai andar, ele vai ter uma vida normal, né? E vai depender do seu amor, da sua paciência, né? Desculpa, gente. Que feio chorar. Da sua Imagina. paciência, do seu carinho, e vai dar certo, né? Vai dar muito certo. É um caminho longo, né? Não é fácil, né? Tem dias que a gente se anima, fala, poxa, legal, ele tá aceitando bem. Tem dias que a gente fica correndo atrás dele em casa para colocar a órtese, né? Hoje ele entende, vai chegar um momento que ele vai me perguntar, mamãe, todo mundo usa órtese? Não, filho, você usa por causa, a gente já explica para ele, né? Uhum. Então, o que eu diria é isso: seu filho vai andar, ele vai correr, ele vai ter uma vida normal. Faça o tratamento enquanto ele for bebezinho. É mais fácil, os ossinhos as cartilagens estão molinhas, o resultado é mais rápido, né? E vale a E, pena. e vale a pena. O dia que o Martim andou com 1 ano e 5 meses foi o dia mais emocionante para a gente. Assim, eu não tenho como descrever a felicidade que foi a gente mandando o vídeo dele é, andando para minha mãe, para minha sogra, né? Para Então mim, foi uma vitória nossa, né? Porque você vê que todo aquele seu esforço, o gesso sujo, a órtese que você tem vontade de arremessar pela janela, tudo aquilo valeu a pena, entendeu? E como eu acredito agora, né, é uma nova fase, a gente vive uma nova fase, né, dele também. Ele está com 2 anos e vai fazer 3 meses semana que vem, e ele já entende tudo. E é isso, tem dias que a gente corre atrás dele para colocar órtese, mas tem que colocar. E é isso. Seguir a sua rede de apoio, né? Contar com a sua rede de apoio, os amigos, falar sobre o procurar assunto quando você ajuda se quando precisar. você quando você quiser falar, porque a gente leva um tempo e tem que respeitar esse tempo, entendeu? E aproveitar, aproveitar os momentos que a gente tem com eles, porque passa rápido. É Passa clichêzão, mas passa rápido. bem rápido. E eu, É para isso. finalizar, queria te agradecer por todas as suas palavras. Tenho certeza que a sua lágrima, a sua emoção e tudo aquilo que você falou inspirou muitas pessoas aqui. E isso é muito bonito, isso é muito gratificante. E queria te dizer também que a sua frase em que tudo bem, né, que você também usa óculos e ok a deficiência do Martin, que todos nós temos as nossas deficiências. Eu acho que esse conceito faria o mundo e vai fazer ainda, sementinha por sementinha, passinho por passinho que a gente dá, vai fazer esse mundo ser melhor, esse mundo ser muito mais diverso e bacana para todos, sem A gente diferença entre precisa um e disso, outro. né? A gente precisa. Mas todos nós Isso temos mesmo. limitações, né? A gente não pode tornar isso diferenças, né? E o mundo precisa Isso. disso, de Então, conscientização, né? É isso. conscientização, acessibilidade, igualdade, respeito. Respeito, é isso. Eu quero só aproveitar bem rapidinho, agradecer assim que essa live também só foi possível porque eu tenho um time campeão aqui. Agradecer meu marido que me ajudou hoje a gente promover isso aqui, porque tem toda uma logística, né? Todas as mães sabem, famílias sabem que com criança é bem difícil. E o Martim, que está dormindo, um anjinho, ajudando. Foi dormir cedo hoje. Então é isso. Bia, obrigada. Um Carla, obrigada. beijo, Todo viu, mundo que gente? participou, todo mundo que tá aí mandando um monte de coração. Eu tô com o coração aquecido.
Um beijo, gente. Até Beijo. mais. Tchau.